José, aonde tu estás agora? Vista-te e revista-te desta palavra. Se prepare, porque virão dardos inflamados do maligno para te derrubar, para te matar, para te fazer mal. Mas diz o Senhor: eu vou apagar um por um. Na túnica que eu te visto hoje, ninguém rasgará, ninguém sujará, ninguém porá a mão. O que é teu e de mais ninguém. Vamos ler com a ajuda de Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Até aqui. Glória a Deus. A história de José, ela é muito grande, extensa, linda, maravilhosa. Ela traz muitos detalhes incríveis. Mas hoje, nessa reunião de jovens e menores, é importante que nós entendamos aquilo que o Senhor trouxe como revelação desta palavra. As crianças que estão em casa agora, prestem atenção. José, veja se vocês conseguem ver essa situação. Ele era o 11º filho de Israel, que depois o nome foi colocado como Jacó. Era o 11º filho de Israel. Ele, na verdade, tinha um monte de irmãos. E ele, por sua vez, ele foi para o seu pai muito bonzinho. Estava sempre com o pai. Ele sempre foi sincero. Ele sempre foi amável. Porque uma criança que tem Deus no coração, ela não grita com o pai. Ela não desobedece o pai e a mãe. Ela não faz aquilo que Deus não gosta. Uma criança que tem Deus no coração, ela faz as coisas para agradar a Deus. Só que quem viu Deus? A gente não vê. Deus está no céu, para onde nós vamos. Mas até chegar lá, a gente vive nessa terra. Então, como é que Deus faz manifestar na nossa vida a sua presença enquanto crianças, enquanto novinhos? Deus faz manifestar a sua presença através dos pais. Eles estão lá na figura dos cuidadores. E veja que quando uma criança precisa de alguma coisa, ele pede para o pai. A figura de Deus na vossa idade tenra, que é novinho, como é que você faz a oração que nós falamos aqui agora há pouco? Pai nosso, ou seja, não é pai? Pai nosso. Só que aí você acrescenta, que estás nos céus. Por quê? Porque você tem um na terra. É o que está no céu que você vai pedir. Mas o da terra está ali por Deus preparado para cuidar. Aqueles que o pai, por um motivo ou outro, já não está perto, não está junto, por qualquer que seja a razão, o Senhor prepara alguém que você pode ter e chamar de pai, porque os laços da alma, do coração, são tão fortes que sobrepõem até o sanguíneo, e você o tem como tal. E vocês que são pequenininhos, guarda isso. Ontem Deus mandou a palavra, se vocês estavam dormindo, nós vamos lembrar que Jeremias foi um profeta, que quando Deus quis se usar dele, ele falou assim, eu sou criança, quer dizer, eu não tenho capacidade para isso. E aí Deus falou para ele assim, não fale que você é uma criança, porque eu te escolhi. Glória a Deus. E sabe quando que Deus escolheu ele? Vocês prestem atenção nisso. Quando a gente vai vivendo, de repente você vê que vai chegar um irmãozinho, uma irmãzinha, lá Deus está preparando, daqui a pouquinho vai nascer um irmãozinho. O que o papai e a mamãe faz? Eles ficam conversando. Olha, se for homem vai chamar José, se for uma menininha vai chamar Maria. E ali ele vai escolhendo o nome, eles vão conversando, às vezes eles falam assim, nossa, se Deus preparar essa criança, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele seja assim. Não é assim? Eles querem. Deus faz a mesma coisa, mas por decreto e não por querer.
Quando alguém vai chegar ao mundo, ele já olha e fala: é meu, eu vou escolher aonde? Na barriga da mãe. Glória a Deus. Ele escolhe lá dentro da barriga da mãe e fala: vai ser meu filho e vai me servir na terra, e eu vou dar para ele isto para ele fazer na minha obra. Glória a Deus. E não foi diferente com José. O Senhor o separou para uma obra maravilhosa. A história de José é muito linda, mas vocês que estão ouvindo essa palavra, meninos e meninas aí em casa, lembra de uma coisa: vale a pena obedecer o pai e a mãe, porque Deus deixou um mistério muito grande na mão do pai e da mãe. Quando uma mãe e quando um pai fala: Deus te abençoe, quando fala, o céu confirma aquilo. E aí, quando ele fala Deus te abençoe, ele coloca o desejo que você seja abençoado. Mas aí o selo vem de Deus e ele te abençoa. Guarda isso no teu coração. Então você ainda é pequenininho, é pequenininha, não entende muita coisa, mas hoje nesta palavra você precisa saber disso. José fazia o seu pai feliz. O pai de José, aqui por Israel, o nome dele ainda, era um homem que tinha em José felicidade, alegria. Ele tinha os seus 12 filhos. Ele olhava para todos como filhos, mas quando olhava para José, o coração ardia, porque José o fazia feliz. Então agora, meninos e meninas, que estão neste Brasil imenso, neste mundo afora, quantas nações estão assistindo essa reunião? Meninos e meninas, quantos aninhos você tem de idade? Fala alto, quantos aninhos de idade você tem? Não importa se são 4, 3, 5, 8, 10, 11, não importa, seja quanto for. Você aceita uma proposta da palavra? O Senhor te faz uma proposta. Glória a Deus. Os irmãos sabem que as crianças, elas têm uma percepção da palavra tão linda, que há poucas reuniões atrás, o Senhor mandou, em uma das reuniões aqui, através dos seus servos, mandou aqui uma palavra falando sobre repartir. Pouco tempo depois, a mãe encontrou no quarto algumas caixinhas de calçado, de brinquedos, tudo separadinha para doar. Uma criança de 6 anos fazer isso, só o toque de Deus. Então hoje Deus vai fazer com essas crianças a mesma coisa. O que José era para o seu pai? Alegria. O que José fazia para o seu pai? Fazia o seu pai feliz. José era a alegria do seu pai. Então o Senhor fala para você hoje, menino, menina, adolescente, e até você jovem que se acha grandinho demais, se você entrar nessa palavra, ela te alcança. Faça o teu pai feliz. Faça a tua mãe feliz. Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis de uma pandemia que toma a terra, mas irmãos, vamos ver Deus no meio de tudo. José é um menino abençoado. Como filho, era a alegria do pai. Como servidor, escravo, era a alegria de Potifar. Como prisioneiro, era a alegria do carcereiro, cuidava da cadeia. Como sábio, foi a alegria de Faraó, prosperou o Egito. Não importava onde ele estava, ele era abençoado. Glória a Deus! Se está provado, a bênção de Deus está na prova. Se está na fartura, as bênçãos de Deus estão na fartura. Então não importa onde você está agora. Menino, menina, você aceita esta palavra? Seja a alegria do teu pai, da tua mãe, da tua casa. Glória ao nome de Jesus. Que todos nós possamos, por esta palavra, levar alguma coisa hoje para a nossa missão de vida. As crianças recebam isto. Mas como é que eu vou fazer meu pai feliz, minha mãe feliz? Eu não tenho dinheiro para comprar nada. Eu não posso comprar nada. Filhos, filhas, preste atenção nisso aqui. Às vezes, os presentes desta terra, eles trazem uma certa alegria ao receber. Claro, quem não gosta de ganhar presente? Você gosta? Nós gostamos, todos nós gostamos. Só que o presente, às vezes você ganha um brinquedo, você brinca naquela hora, abre o pacote, rasga as folhas, abre a caixa, e aqueles brinquedos que vêm com araminho, assim, com um plásticozinho que está ali amarrado. Pelo amor de Deus, até cortar aquilo a criança entra em berros, porque ela quer ver o brinquedo funcionando, não tem paciência para esperar. Depois de 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, aquele brinquedo está na prateleira, está numa caixa de papelão, está guardado. Por quê? A alegria das coisas terrenas são assim, passageiras demais. Então você não pode comprar um presente para o teu pai, não é verdade? Mas dá uma coisa para ele que vale mais do que um presente. O que você pode? Crianças, meninos e meninas, o que você pode fazer para o teu pai hoje para deixar ele feliz?
Vamos pensar, o que faz um pai feliz? Uma declaração de amor. Chega para o pai e fala: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Que outra coisa que posso fazer feliz? Dá um abraço no teu pai, na tua mãe. Você está bravo com ele? Você está brava com ele porque não deixou brincar na casa do amiguinho vizinho, ou na outra casa, ou fazer alguma coisa que você queria. Volta e dá um abraço nele, nela. Dá uma demonstração de que você merece ser chamado à alegria do teu pai, a alegria da tua mãe. Mas como é que eu vou saber? Pergunte para ele. Pergunta: papai, mamãe, eu sou a tua alegria? Ele vai falar. Glória ao nome santo do Senhor. Isso são para as crianças, não é, irmão? Eles ganharam, José ganhou do pai um presente que deixou todo mundo incomodado. Deixou todo mundo incomodado. Mas por quê? Porque ele era o filho do amor e do prazer do seu pai. E aquilo que ele ganhou, Deus vai falar para você hoje, algo que você vai guardar para o resto da sua vida. Mas vamos terminar com as crianças. Faça o teu pai e a tua mãe feliz. De alguma maneira, sem presente, como está escrito em Isaías: vinde, comei e bebei, sem dinheiro, do meu pão e do meu vinho. Porque para fazer alguém feliz, não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Faz bem, todo mundo gosta. Mas faça alguma coisa sem dinheiro. Abraça tua mãe, abraça teu pai. Ah, mas meu pai Deus levou. Tá bem, quem ficou no lugar dele? A mamãe sozinha, lutando? Dá um abraço duplo, aperta. Mas aperta até ela sentir que você está ali, sincero. Glória ao nome do Senhor. Faça alguém feliz. Essa é a reunião de jovens de hoje. Isso é para as crianças? Sim. E nós? E os moços? E as moças que estão ouvindo esta palavra? Ainda que tenhamos uma reunião hoje às 14 horas para a mocidade de todo que estão ouvindo, mas agora nesta palavra, como é que você pode fazer alguém feliz? Alguém que você ama. Alguém que te ama. Porque quando somos amados ou amamos alguém, é a melhor oportunidade de demonstrar a alegria de tê-lo na nossa vida. Faça isso por esta palavra. Glória ao Senhor. Quando José ganhou aquela túnica, ela não era uma túnica simples, ela tinha várias cores. E note vocês que quando tinha várias cores, a túnica tinha maior valor, o tecido, pois as colorações que se usavam na época custava muito dinheiro e só os nobres poderiam usar uma roupa com cores. E o pai de José fez com muito carinho aquela túnica para demonstrar todo o amor que ele tinha naquele menino. Com 17 anos de idade, já era um adolescente para a idade mais madura, 17 anos, ele deu aquela túnica e quando todos viram, se sentiram enciumados, com ciúme, com a inveja. Olha os espíritos que batem em nós lá fora. E José vestiu a túnica, ele se sentiu amado pelo seu pai. Aquelas cores mostravam que ele era o escolhido. Na verdade, só o primogênito poderia ter aquilo, que era Rúben, o irmão mais velho. Mas Israel não foi injusto, porque José era o primogênito, filho de Raquel. Então não estava tão errado a sua escolha. Ele tinha mais mulheres que na época poderia ter. Ele escolheu como o herdeiro das bênçãos maiores que poderiam recair sobre José. Mas não foi por acaso. Foi porque lá no ventre da mãe, o Senhor já tinha escolhido José. Glória ao Senhor. E quando ele vestiu aquela túnica, irmãos, a túnica representava uma profecia dos 12 filhos, que depois se transformaram nas 12 tribos. Em José estava uma obra de preservação da vida, em que em Faraó se cumpriu quando chamou ele de Zafenat Paneia, pois ele estava ali na figura, depois de milhares de anos, em que Cristo veio ao mundo na mesma condição. A túnica de José, ela serviu, irmão, para marcar o início de uma obra de revelação, porque logo em seguida ele sonhou com os molhos dos seus irmãos e pais, rodeando o molho dele de pé no meio e que se inclinavam. Depois vieram as vacas magras e vacas gordas, as espigas magras, as espigas gordas, e aquilo tudo foi construindo a história que Deus construiu no ventre de Raquel. Glória ao nome do Senhor. Como a túnica de Cristo
Cristo, que não foi rasgada por não ter costura e serviu para vestir quem a recebeu, assim a igreja de Cristo na terra, a túnica do Senhor nos veste pela sua palavra, e hoje o Senhor vem para colorir esta túnica. Ainda que você não entenda muitas vezes o que acontece na sua vida, mas saiba, a escolha de Deus nunca foi aceita para quem não tem Deus. Se Deus te dá uma virtude, quem não tem te invejará. Se Deus te enriquece, quem não tem Deus te amaldiçoará. Se Deus te abençoar, quem não tem Deus não se conformará. Mas diz Deus para essa mocidade, para estas crianças: sobre toda a glória haverá proteção. Haja proteção sobre a glória que vai descer agora. Glória ao nome santo do Senhor. Quem olha para quem está vestido igual não percebe ninguém. Você vai em países que usam somente uma cor, você olha, a multidão é tudo igual, é tudo igual. Mas se um com uma túnica colorida estiver no meio, não tem como não perceber. Como disse Salomão: quem é o teu amado que tanto nos conjuraste? O meu amado é cândido e rubicundo. Ele traz a bandeira entre 10.000, quer dizer, por maior que seja a multidão, a hora que você ver, você vai saber, é ele, é aquele lá. Glória ao nome do Senhor. Ô José, aonde tu estás agora? Vista-te e revista-te desta palavra. Se prepare, porque virão dardos inflamados do maligno para te derrubar, para te matar, para te fazer mal. Mas diz o Senhor: eu vou apagar um por um. Na túnica que eu te visto hoje, ninguém rasgará, ninguém sujará, ninguém porá a mão. O que é teu e de mais ninguém. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. O Senhor nos chama de José, tanto irmãos como irmãs. José, José, não temas espantos noturnos, nem mortandade que assole ao meio-dia. Olha só as duas comparações: espantos, aquilo do desconhecido, noturno; mortandade, que assole ao meio-dia, à luz de todos. E nós não estamos vivendo esse momento à vista de todo mundo, uma mortandade que sobre a terra veio e que está assustando a todos. Não temas, não temas. O Senhor te veste de vestes novas. Irmãos, que presença maravilhosa! Os irmãos já imaginaram agora o Senhor estendendo esta palavra onde tem alguém ouvindo e chegando? Irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Hoje nós vamos a uma loja e compramos uma roupa nova, mas na pandemia não pode ir, o shopping está fechado, as lojas estão fechadas. Então o que faz? Faz um pedidinho na internet, passa uns dias, daqui a pouco toca a campainha de casa ou bate palma lá na frente de casa, um pacotinho chega. Quem comprou sai correndo. Chegou a minha encomenda, chegou a minha veste, chegou meu sapatinho, chegou minha roupa. Glória ao Senhor. Olha aí, presta atenção na campainha do coração. Se algum anjo não vai começar a tocar a campainha agora, algum pacotinho sendo trazido. Santo é o Senhor. Aleluia! Santo é o Senhor. Assim esta palavra vem para nós, como Deus falou para as crianças. Moço, moça que está ouvindo esta palavra, irmãos também, irmãs também, que na vossa casa, na vossa família, esta palavra entre com um poder tal que venha colorir a tua vida. Estamos vivendo um momento de muita incerteza, não sabemos até quando não teremos a liberdade de ir e vir como éramos. Isso tudo, uns dizem nunca mais voltará, outros dizem é o novo normal, outros falam isso jamais volta a acontecer, e o mundo está perdido, o mundo não sabe o que vai ser, e nós também não. Nós só temos uma certeza: salvação e vida eterna a quem temer a Cristo como seu fiel Salvador. As outras coisas ninguém sabe o que vai acontecer, mas o Senhor manda esta palavra. Fica aqui, dentro da palavra. O Senhor vai te dar roupas para te vestir, pão para você comer, água para você beber. E não seja o motivo da infelicidade da tua mãe e do teu pai, porque se for, vai pesar contra você. Vai pesar contra você. A misericórdia te alcançando, o Senhor terá misericórdia. Mas Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, quando vê no coração pureza. Moço, moça, está preparado agora? Tira de você alguma coisa que está entristecendo o teu pai, a tua mãe, a tua família, e volta para o seio da família e seja a alegria de alguém.
Glória ao nome do Senhor. Seja a alegria de alguém, como José era a alegria de Israel. Não importa que os demais não estavam felizes com ele. Não estavam porque Deus o escolheu. É o preço da escolha, irmão. É o preço da escolha. Agradamos a todos? Jamais. É impossível agradar a todos. Como diz aí no mundo até mesmo, se o próprio Cristo não agradou a todos. Quando nós achamos que devemos agradar, estamos sendo até prepotentes. Se o Senhor que foi, é e será perfeito não agradou, quem somos nós? Menos do que nada. Menos do que nada. Glória ao Senhor. Mas se você puder fazer algo para quem você pode agora declarar a alegria e ser grato por tudo que Deus tem dado a você de fazer, esta palavra te chama. Você está entrando numa depressão, numa solidão, numa síndrome do pânico, porque está sufocando. Eu não aguento mais, está sufocando. Por quê? Porque o teu mundo está ficando muito materializado. Mundo materializado. Só dentro de casa, de máscara, dentro do quarto, não sai para nada. Mundo material. Se você hoje receber esta palavra, te diz o Senhor, vou abrir um campo que você vai perceber que é muito maior do que você imagina, a liberdade que a palavra te dá. Guarda esta palavra. Aonde Deus está, as bênçãos de Deus estão. Aonde o Senhor traçou prosperidade, no meio do caminho há adversidade. Então vamos lá, José, o Senhor escolheu. Deus vai abençoá-lo, vai enriquecê-lo, vai fazer ele governador do Egito. Só coisas boas. Mas para ser governador do Egito, foi invejado, foi jogado numa cova, tiraram seu maior presente, sujaram de sangue, mentiram para o pai, passavam uma comissão de ismaelitas que eram como negociantes, cheio de gaiolas, de escravos, pessoas rejeitadas pela sociedade. Um lá teve a ideia, vende ele. Mas vamos vender o nosso irmão? Vende. Vamos pelo menos, nós temos lucro com ele. Mas vai para o fim do mundo. Vai lá para o fim do mundo e o nosso problema acaba. Esse sonhador mora aí que fica sonhando essas coisas, acaba tudo, acaba. Ele foi naquelas gaiolas dos ismaelitas, vendido, como Cristo foi vendido, pelos seus próprios irmãos, como o Senhor foi traído, e foi para uma terra que ele não sabia onde era. Pensa que andava de carro com ar-condicionado? Era carros rústicos, dentro de uma gaiola, com um monte de preso junto, vendido a preço de dinheiro. Mas lá dentro, ele foi, não perdeu a esperança, não perdeu a confiança, não perdeu a certeza de que o Senhor estava com ele. Vê se você entra dentro dessa palavra. Ele podia chegar lá, Potifar comprou ele, como escravo. Pôs ele na casa para trabalhar, viu que ele tinha virtudes. Logo ele percebeu, esse moço é especial, ele não pode ficar lá lavando o chão. Vem cá, entra aqui dentro da minha casa, você faz isso. Viu que ele era especial? Não pode ser. Você vai conduzir a minha casa, porque ele era especial. Onde colocava a mão, Deus colocava a dele. Colocava, Deus colocava a dele. Ele não estava preso, ele não estava sendo negociado. Tinha um preço para ser governador. Você tem que pagar o preço para chegar onde Deus te prometeu. Se você desistir, Ele não tem prazer na sua alma. Mas se esta palavra te revestir, o Senhor te garante. Põe tua mão, eu ponho a minha. Põe teu pé, eu ponho o meu. Glória ao nome do Senhor. Seja como José, seja a alegria de alguém e a esperança de um povo. Aleluia. E sabe Deus quantos pais, avós que estão aí por este mundo afora ouvindo esta palavra, ou até aqui dentro, e como José estão numa cadeia, lá preso, servos de Deus que pregavam para multidões, missões para cá e para lá. A depressão rodeia perto de nós, porque faz falta o convívio com o rebanho, com o povo, a alegria de saudar, a alegria de pregar, a alegria de orar, sem soberba, irmão, sem soberba, sem nenhum orgulho, mas com transparência para falar isso. Fala a verdade, vivemos do evangelho, vivemos da pregação, vivemos do atendimento, e não pode se pregar uma palavra, não pode atender um culto, isso vai oprimindo o servo, porque vivemos a obra. Diz o Senhor, José estava na cadeia, preso, 2 companheiros chegaram para ele e falaram, nós tivemos um sonho, eu sonhei isso, o outro sonhou aquilo. Ele podia dizer, eu não quero mais saber de sonho, porque por causa do sonho que eu estou aqui. Não, sonharam, conta, 3 dias você vai para cá e você vai para lá. Você está preso, irmão? Você está se sentindo preso? Olha, diz o Senhor, a chave está na minha mão, eu só quero ver a alegria te tomar para abrir a tua cadeia. Santo é o nome
nome de Jesus. O que é terra, o que é céu, dom é do céu e carne é da terra. Se você viver só a terra, a prisão vai te sufocar, mas se agora você esquecer um pouquinho a terra, te diz o Senhor: vem sonhar comigo o que eu vou fazer com você. Santo é o Senhor. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Te venderam? Te venderam? Diz o Senhor: tem troco, e o troco está na minha mão, eu vou dar o troco. Glória ao Senhor. Por esta palavra, Deus vai visitar as cadeias que estamos representando na figura de José. Aquele dia, Faraó mandou chamar José. Pensam conosco agora na comunhão do final da palavra. Presos, todos lá numa cadeia, e chega lá um guarda real, bem vestido, e diz: quem é José? É aquele ali. José, se apronta, levanta. Devia ter que tomar um banho, porque cadeia cheira mal. Vamos lá, levanta. O faraó mandou te chamar. Na época dos faraós, irmãos, os súditos, o povo, quando o faraó chegava perto, eles tinham que abaixar a cabeça, não podiam olhar para faraó, porque para aquele povo, faraó era um semideus, se não um deus, era uma figura do poder de Deus, não podia olhar para ele. E um prisioneiro, com certeza, os outros devem ter falado: vai perder a cabeça. Faraó mandar chamar um prisioneiro, deve ter feito coisa grave, agora perde a cabeça. E José: vamos lá, cadê Faraó? Onde ele está? Ele mandou chamar, vamos. Sabe Deus, não está escrito, sabe Deus, se naquela hora o Senhor já não visitou ele. José, lembra do sonho? Lembra da lua e do sol, das estrelas? Lembra dos molhos, José? Você ficou preso, mas não me negou. Você ficou aí na cadeia, mas não me esqueceu. José, está chegando a hora, José. Você vai começar a ver agora o sol e a lua e as estrelas chegarem para você, José. Você está pronto. Eu vou te libertar, abrir a cadeia, e se prepare, porque o que vem é muito grande. José, onde você está agora? Se chegar aí um cavaleiro real, uma ordem real, não duvide. Você tem o direito de escolher agora. Moça rebelde, moço rebelde, que está fazendo o pai e a mãe sofrer e chorar, você tem o direito de escolher agora o caminho da rebeldia, cujo fim só Deus sabe, e não vamos aqui assustar ninguém ao pregar esta palavra. E tem o caminho do temor a Deus, do qual você não precisa se privar da vida e das alegrias da terra, dentro do temor de Deus. Se escolher por esse, a palavra te anuncia: sai da cadeia, vamos caminhar para algo melhor. Santo é o Senhor. Porque tem gente que quer sofrer, então fica sentado nas cinzas, mas a palavra te dá o direito. Quer ser feliz? Faça alguém feliz, e Deus te fará muito mais feliz ainda. José, chegarei aí, antes que a reunião acabe, o Senhor chegará aí. Santo é o nome do Senhor, Deus seja louvado.